Fala Fogão, está começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 1º de março. Mais um mês começando e o Botafogo segue em busca do seu novo treinador. Segundo o Elton Arruda, inclusive, o Glorioso deu um passo importante avançando para a fase de entrevistas, depois de definir os seus alvos preferidos. A gente vai trocar uma ideia sobre isso e também falar sobre a venda de ingressos para a partida diante do Red Bull Bragantino. Logo no primeiro dia, sócios do Plano Glorioso e Alvinegro já garantiram 10 mil ingressos, ou seja, promessa de estádio lotado numa partida que vai ser super importante. E por falar em Copa Libertadores, vale destacar aqui dois comentários do Lino e do Pedro Moreno a respeito do Botafogo ter ou não virado a chave, virado essa página. A gente vai trazer aqui as declarações e comentar em cima disso. Só que antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Já estamos quase alcançando os 41.500. Muito em breve seremos 42 mil aqui no Fala Fogão. Lembrando sempre a programação do dia. Além desse Radar Alvinegro, teremos aquele vídeo curto às 11 da manhã, 1h05 da tarde, resenha da hora do almoço, aquela tradicional live aqui do canal, e às 18 horas, mais um Radar Alvinegro, a segunda edição. 4 conteúdos, portanto, ao longo dessa sexta-feira. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre o número de ingressos vendidos para a partida diante do Red Bull Bragantino. Promessa de estádio lotado, uma vez que 10 mil ingressos já foram adquiridos somente por sócios do Plano Glorioso e Alvinegro. É a galera botafoguense entendendo a importância desse confronto e o seu papel nesse confronto, porque sim, nós temos um papel a cumprir. São duas equipes qualificadas, certo? Tanto o Botafogo quanto o Red Bull Bragantino. Do lado de lá, o Pedro Caixinha faz um trabalho que já vem desde o ano passado. Do lado de cá, o Fábio Matias, como interino, está à frente da equipe. Do lado de lá, eles ainda buscam o melhor encaixe nessa temporada, mesmo que o treinador já estivesse em 2023. Do lado de cá, o Fábio Matias vai tentando passar para os atletas suas ideias e o seu plano de jogo. Foi assim contra o Aurora. O próprio interino comentou na coletiva pós-jogo. Nós vendemos a ideia daquilo que queríamos para o time naquele confronto. E os jogadores absorveram, compraram essa ideia. E naturalmente isso vai ter que acontecer tanto no clássico contra o Fluminense, como nos confrontos contra o Red Bull Bragantino. Porém, tem um ponto que é muito importante da gente destacar. Uma grande diferença entre Botafogo e Red Bull Bragantino. A pressão que vem da arquibancada. No estádio Newton Santos, a gente vai ter a oportunidade de colocar 39, 40 mil botafoguenses aqui, empurrando o time do Botafogo. Lá em Bragança Paulista, é mais fácil, mais provável a gente ter uma torcida do Botafogo, mesmo que em menor número, fazendo pressão, cantando mais alto, do que a própria torcida do Red Bull Bragantino. O jogo em Bragança Paulista não tem essa atmosfera de pressão no entorno. Já no Rio de Janeiro precisa ter. No ano passado, quando Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentaram, o Glorioso venceu no Rio de Janeiro por 2-0, mas foi um jogo bem difícil, foi realmente uma partida complicada. O Red Bull Bragantino dificultou bastante a nossa vida. Lá em Bragança Paulista, nós estávamos vencendo por 2-1 até o fim, você lembra disso. Mesmo com o time que já vinha capengando com o Lúcio Flávio. Então o Botafogo tem totais condições de avançar para a fase de grupos. Mas nós podemos fazer essa diferença. Nós podemos ser esse elemento diferenciado para poder colocar o Botafogo em condições de abrir uma boa vantagem na partida de ida. Fico feliz demais por saber que a torcida botafoguense vai chegar junto. Realmente, o lugar de exorcizar os fantasmas é no estádio. Foi lá que a gente viveu momentos maravilhosos e também momentos para lá de frustrantes. É lá que a gente vai conseguir deixar tudo o que aconteceu para trás, olhando para frente e ajudando o time a vencer. Acredito de verdade nisso. Se não acreditasse, não estaria aqui falando sobre isso. Agora, Fogão, por falar em deixar 2023 para trás, só focar em 2024, comentaristas do... Deixa eu até trazer aqui o nome do programa, né, para poder falar certinho. Comentaristas do Seleção Sport TV
tanto o Lino quanto o Pedro Moreno comentaram a respeito dessa virada de página. Eles acreditam que ainda é cedo para dizer que isso aconteceu no Botafogo, que não dá para cravar, porque o Aurora é muito fraco e tal, não sei o quê, mesmo que tenha sido uma goleada impositiva, eles acreditam que é cedo, que a maior diferença, na verdade, foi a postura. Vamos trazer aqui as duas declarações e aí a gente comenta em cima disso, né? Abre aspas para o Carlos Eduardo Lino. Talvez, digamos mais à frente, lembremos desse jogo como virada de página, mas é cedo para dizer isso. Se conseguir coisas legais, como classificar para a fase de grupos, vamos lembrar como virada de página. A diferença técnica era muito grande para o Aurora, mas o Botafogo superou a diferença. Mostrou coletividade, fome, estratégia, usou espaços. Como diria a música, esse é o Botafogo que eu gosto. Já o Pedro Moreno comentou o seguinte: óbvio que é muito cedo para cravar que voltou o Botafogo do primeiro turno, mas tem bons indícios para o torcedor voltar a ter esperança. Há diferença técnica gritante das equipes, mas a maior diferença foi a postura, com o Botafogo concentrado, competindo do primeiro ao último minuto. Isso daqui realmente foi muito importante e tem muito mérito do Fábio Matias, tá? Na coletiva pós-jogo, ele falou sobre isso. O Marcelo Correge perguntou a respeito dessa questão da postura. Ele esperava, de repente, o Botafogo, depois de abrir 3-0, que voltasse para o segundo tempo mais tranquilo, com uma rotação mais baixa. Mas aí o Fábio falou, não, a gente olhou para os jogadores e falava, mantém. E é assim que tem que ser mesmo. A melhor forma de você respeitar o adversário é você jogar futebol. E você cria esse hábito de não baixar a rotação porque você já fez um certo placar. Nós não podemos repetir erros do passado, se é que você me entende. E com certeza entende, sem a menor sombra de dúvida. Abriu vantagem, voltou para o segundo tempo concentrado, principalmente pelo Tiquinho, apesar das grandes atuações de Júnior Santos e Eduardo. Mais do que não vir conseguindo fazer gols, vinha cometendo erros técnicos e não tendo as mesmas movimentações. Ontem voltou a ser de movimentação, criar espaços. Além do gol, deu 3 assistências. É um cara voltando a ter confiança. Torço para ser a retomada do Botafogo, porque quem gosta de futebol, do futebol brasileiro no mais alto nível, torce para ver o Botafogo forte como no ano passado. E torcemos todos, não é verdade? Agora, essa questão da postura aqui, realmente não tenho o que falar. Questão de postura, a postura do Botafogo contra o Aurora foi corretíssima. Mas o mais importante no meu entendimento, assim, a consequência mais interessante por conta dessa vitória é a mudança de atmosfera. A postura tem muita relação com o jogo em si, mas a mudança de atmosfera do entorno fica evidente quando a gente vê que em pouquíssimas horas 10 mil ingressos foram adquiridos. Fica muito evidente para mim. O torcedor botafoguense, ele vai se permitir viver Botafogo novamente. E isso é absolutamente fundamental. Essencial de verdade para a temporada do Botafogo. Porque o Nilton Santos, ele pulsa quando a gente está lá. O Nilton Santos, ele tem uma energia diferente. Não quer dizer que a gente vai ganhar todos os jogos. A gente sabe que futebol se decide dentro de campo. Na arquibancada você pode empurrar, cantar, mas é dentro das 4 linhas que a parada vai ser resolvida. Mas essa atmosfera mais leve em torno do Botafogo, isso realmente, acredito, vai fazer a diferença. Para a gente poder encarar a equipe do Red Bull Bragantino mais confiantes, tanto dentro quanto fora de campo, e para que a gente consiga o resultado que a gente tanto necessita. Realmente, assim, cara, essa vitória que seja considerada a virada de página, a virada de chave, chame como quiser, que seja de verdade, que os jogadores possam fazer, seja titular, alternativo, reserva, um bom clássico contra o Fluminense, porque todo mundo gosta de ganhar, e que contra o Red Bull Bragantino a gente só dê sequência, entendeu? Que contra o Red Bull Bragantino a gente dê mais um passo rumo à fase de grupos, e um passo bem dado. Pelo menos uns 2 gols de diferença, quem sabe. Seria maravilhoso, não é verdade? Vamos em frente agora, vamos falar aqui sobre a busca pelo novo treinador. Seguimos nesse caminho, mas segundo o Wellington Arruda, com novidade, tá? Essa situação do Botafogo ter definido os nomes favoritos, os preferidos, e iniciado a etapa de conversas, entrevistas. Ele trouxe essa informação no canal Panorama Botafoguense,
Sempre é legal dar aquela moral. Se inscrevam lá no canal Panorama Botafoguense. O Wellington Arruda tem trazido várias informações interessantes e acertado muita coisa, diga-se, que é, claro, é um ponto importante de credibilidade. Mas vale destacar isso daqui, que a preferência é por um treinador português. Caso não seja possível, um europeu de outra nacionalidade, na sequência de prioridades, um sul-americano, pode ser argentino, uruguaio, possivelmente. Brasileiros seriam só a última alternativa. E no meu entendimento, isso daqui está mais do que correto, Fogão, de verdade. Você olha para as alternativas assim de treinador brasileiro, cara, não dá. Ainda mais pensando em preparar jogador para o mercado internacional, conforme é o desejo do Textor. Eles acreditam muito no trabalho do Fábio Matias. Tudo vai ser feito com calma. Nessa primeira partida contra o Red Bull Bragantino, Fábio Matias vai estar à frente da equipe. E olha, eu não descartaria que ele ainda vai comandar o time na segunda partida contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Não seria uma surpresa. Pelos indícios que a gente vem tendo, não seria nenhuma surpresa. Mas e sobre características? E sobre aquilo que o Textor deseja que o novo treinador possua, em termos de características? São 3 elementos. Notório conhecimento do jogo, ou seja, alguém que realmente domina aquilo que está fazendo, que entende de futebol em profundidade, né? Não só de forma superficial, mas com profundidade. Seja forte na gestão do grupo, isso é absolutamente essencial. A gente precisa, sim, ter essa gestão de grupo bem feita e precisa de uma liderança forte, conforme já disse aqui no canal. E não vamos confundir, tá? Liderança forte com os jogadores terem medo do treinador. Não é isso. Liderança forte é outra parada. Liderança forte definitivamente não é fazer com que os jogadores e seus comandados tenham medo de você. É outra parada. Um cara que se faça respeitar, um cara que consegue manter uma disciplina no grupo, um cara que é realmente assim, visto até com certo ponto, um olhar de admiração pelos comandados. Que os caras possam olhar para o treinador e ali enxergarem esse líder forte. Um cara que chega nas coletivas e defende os seus comandados, mas lá dentro pode cantar no esporro. É assim que tem que ser. Então esse é um ponto realmente que vai ser muito importante. E a terceira característica, ajude na integração com a base. Claro, o Botafogo precisa avançar muito ainda nessa questão da categoria de base, centro de treinamento e tal. Por hora, a base fica treinando no campo anexo do estádio Newton Santos. Vale lembrar que aquela parceria acabou com a Trops e tal, né? Acabou. Então, o Botafogo agora utiliza as dependências do estádio Newton Santos. Tem academia, tem vestiário, tem campo, né? O campo anexo foi reformado com o mesmo piso de jogo do campo principal, com a mesma tecnologia. Então, a gente tem que ver muito avanço ainda em relação à base. Mas é importante, sim, ter um treinador que tenha um olhar atento para os talentos que vão surgindo na nossa categoria de base. Porque gradativamente isso vai acontecer. Quanto tempo esse treinador vai ficar no Botafogo? Não faço ideia. Espero que possa ser um cara que chegue e faça um trabalho longevo. Espero. Porque dessa maneira a gente não precisa ficar passando por isso toda hora, né? Toda hora tem que ficar buscando novo treinador. Já tivemos um número considerável de comandantes nesse curto período de SAF, então que a gente realmente possa ter um profissional à beira do campo que venha com a sua comissão técnica, certamente isso vai acontecer, mas que possa fazer um grande trabalho e por aqui permanecer 2, 3 anos, quem sabe, ao longo de todo o contrato, digamos. Enfim, Fogão, o que você pensa sobre essa situação do Fábio Matias ficar à frente da equipe na fase 3, nos 2 jogos, de repente, contra o Red Bull Bragantino? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. E lembre-se, 11 da manhã, 1h05 da tarde, tem mais conteúdo aqui no Fala Fogão. Assim como às 18 horas também. Um grande abraço e até a próxima.